Vamos ver aí. Tá ao vivo, Paulo. Boa noite, galera. Desculpa aqui o atraso, mas problemas técnicos também acontecem com live, né? Mas foi conseguido solucionar aqui a bronca. Inicialmente, boa noite a todos aí nessa nossa quinta live, Marlon. Já é a quinta? Quinta edição. Tantas lives que a gente já vai perdendo a conta. Nessa quarentena do futebol de mesa amazonense, que nós estamos tratando de vários assuntos nessa quarentena, né? Dentre outros, o futebol de mesa amazonense, futebol de mesa nacional. Já tivemos convidados do Dadinho, do Três Toques, agora do 12, mas outro do 12 que foi o Nando também. Então, continuando essa live, né? Quero aqui dar uma boa noite ao meu companheiro Marlon, né, de mesa, e ao nosso convidado, o senhor Marcos Zucato, também conhecido mais conhecido nacional e mundialmente pela alcunha de Quinho. Quinho de Socorro, Quinho do Palmeiras, Quinho pagodeiro, Quinho decorador, colunista do Mundo Botonista, Quinho professor de educação função, vou falar por aí, Quinho tá bom já. multifunção, Quinho multicampeão e por aí vai. Então, Quinho, vamos lá com seu boa noite, meu amigo. Boa noite aí para você aí do outro lado do Brasil, praticamente, né? Praticamente. A distância daqui é bem longe. Bastante. Bem longe de Socorro. Opa. Só um pouquinho, deu uma travada boa aí. A travada boa, a distância é grande, as travadas vão acontecer. Não, e assim, enquanto ele tá travando aí, enquanto tá travado aí, falar que quando a gente atravessa, quando a gente vai jogar torneio em São Paulo, a moçada não tem ideia do périplo que é pra gente. Quinho roqueiro enrostido, o Loiacono. Loiacono diz a lenda que é um grande pagodeiro lá daquela área da Baixada Santista. O Quinho deu uma caída aí. É a internet dele, né? Aliás, eu queria dizer que a gente atrasou um pouquinho por causa do problema da internet dele, que tá dando rolo. Paulo, faz uma assistência para ele aí. Vou fazer assistência técnica. Enquanto isso, eu vou falando aqui o currículo do rapaz, né? Cara, tetracampeão brasileiro de 12 toques, né? 6 vezes campeão brasileiro por equipes. Ele foi campeão mundial, Paulo? Ele foi falou campeão isso mundial. Eu não conheço. Campeão mundial pelo Palmeiras. E foi campeão brasileiro com 15 anos, né, cara? Coisa de louco. Campeão brasileiro adulto com 15 anos. Porra, 15 anos eu tinha parado de jogar botão, bicho. Eu joguei até acho que uns 13. Um abraço aí pro nosso amigo Renato Borges, também conhecido como Seu Nonô, do RB Botões Incorporation Limitada. Botões perfeitos, pins centralizados e por aí vai. Pois é, a gente preparou aqui um jogo, último título brasileiro do Quinho pra gente assistir, mas tá complicada a internet do Quinho hoje aí, né? Como é que ele tá aí, Paulo? Ele tá brigando lá em Socorro, ele tá pedindo socorro lá em Socorro porque a internet tá meio braba lá. A pandemia tá quebrando até as internet de São Paulo. Mas ele tá tentando aqui. Para mim foi de uma estranheza tremenda, assim. O pessoal de São Paulo geralmente é pessoal roqueiro, né? E quando tu preparou o vídeo da chamada. Da chamada aí dessa live aí, um vídeo com pagode, puta, que coisa horrorosa. Mas tudo bem, né? Tem que agradar o gosto do convidado. Né? O convidado é pagodeiro. O que ele falou aí, Paulo? Como é que tá aí a net dele? Ele colocou aqui, não entra nem a pau, Juvenal, mas ele tá tentando. Tá tentando entrar aqui. Enquanto isso a gente tá segurando a live, sabe Deus como. Aqui, então,
Os colegas estão entrando. Aí o Quinho aí, ó, entrou. Voltei. Voltou. Rapaz, a internet de Socorro pedindo socorro. Pelo amor de Cristo. Você acha? Depois o povo fala que Socorro é o fim do mundo, vocês não sabem por quê, né? Pô, agora me admiro uma cidade que a internet funciona ruim, que tem o melhor correio do planeta. Pense no correio que entrega rápido. Então. Tem os prós e tem os contras, né? Toda vez que o Quinho decora time meu, chega em 3 dias. Ô, Quinho, você voltou muito melhor aí, a internet tava travando da outra vez e agora tá perfeito. Então vamos aproveitar, né? Vamos aproveitar. Vamos correr. Lembra a mensagem do Loiácono aí? Que o Loiácono mandou a mensagem, o Quinho não tava? Ele disse que você é um roqueiro enrustido. Vou até colocar aqui o... olha aí. O Loiácono tá dizendo que se tu escutasse rock, não caía. O que eu quero falar de rock é melhor não falar aqui, né? Tem mais gente ouvindo, então... Já basta no grupo do brasileiro. O povo que sabe o que eu ia falar de rock já tá acostumado, né? Então, ele que tem uma banda de forró em Serra lá em Praia Grande. Quinho, nós já fizemos aqui uma prévia do teu currículo, foi muito resumido, porque se for colocar aqui título, vamos passar um tempo aqui falando, né? Eu falo os meus em 30 segundos, eu acho, sim, muito. Nem isso eu vou gastar. Eu também. Cara, é o seguinte, a gente preparou aqui um jogo, que foi o teu último título brasileiro, pra gente passar o jogo aqui e você ir comentando. Foi o jogo lá em Caruaru, que aliás estávamos lá. Você consegue assistir? Você consegue ver o jogo aí? Consigo. Primeiramente, queria perguntar para ti o que o cara pensa numa hora dessa aqui. Lógico, eu já disputei final, né? Eu sou dentro do meu nível. Meu nível. Eu já disputei umas finais e tudo mais, mas eu vou fazer uma pergunta para ti. Que no meu nível eu sinto isso daí, gostaria de saber de ti, que chega nesse nível de título de final de brasileiro e tal. O que o cara pensa numa hora dessa que tu tá ali olhando os botões? O que é essa hora? Eu vou comentar mais ou menos o que aconteceu comigo, né? Mas não é, que nem você falou, não foi a primeira final, também espero que não seja a última, né? Daí foi a final, qual o número dessa final aí? Individual foi a 7ª. Olha, lá vem o Thiago com os botões dele rosa. Então, antes um pouco do Thiago chutar aí, né? Foi como eu escrevi na coluna do Mundo Botonista, né? A primeira coisa é jogar a responsabilidade toda pro outro lado. Não demonstrar que tá nervoso, não esquecer que tem um monte de gente assistindo, que tem gente filmando, e como se estivesse se isolando do mundo, né? E foi isso que eu fiz na hora lá, eu joguei toda a pressão pro outro lado. Ele deu o primeiro chute, já errou aí, né? Thiagão, um craque do cacete, você ouviu? Cara, o Thiago ele tem um ponto muito forte dele, que é o chute da intermediária, ali onde eu fiz a defesa caída para ele ali. E forçando ele a vir chutar da ponta, que não é o ponto forte dele, né? Tanto é que ele errou e aí ele tinha vantagem do empate, né? E aí eu também... Você espera a chance do cara errar, né? Eu esperei a chance, ele foi lá e errou. Só que eu acho que essa bola aí, se fosse eu aí, Kim, ó, você deu uma esticada aí, a bola quase sai pela lateral. Se fosse eu, o meu par de espírito já ia pro saco aí na hora, tá entendendo? Cara, aqui é ali, você consertou legal, vai chutar, vai fazer aquele gol maroto. Essa aí gol, né? Que eu não fiz. Errou? Essa acho que foi a primeira do jogo, eu acho que eu errei. Agora, o Thiago Pena, se eu não me engano, tinha vindo de uma semifinal contra o Fácil, não foi? Contra o Fácil? O Thiago Pena. Oi? O Thiago Pena tinha feito uma semifinal contra o Fácil. Parece que foi decidido no último chute, uma coisa assim. O
Thiago fez uma campanha. Isso daí também pode ter pesado pro Thiago, que ele tem um limite de tensão na semi, né? E talvez teve aquela descarregada de tensão depois que ele fez o gol fácil. E aí talvez ele um pouco relaxado demais no final. Talvez, né? Aí já não sei te falar. Ah lá, tinha um canto todo aberto, ele chutou do meio. O Thiago é foda. Ele gosta mais desse lado aqui, desse lado direito. Aí, né? Aí também pode ser uma falta de confiança, né? Ele já foi lá daquele lado e não fez. Lá dentro. O botonista é um bicho teimoso, né? Pelo menos vocês não sei, mas nós... Eu, por exemplo, eu erro do lado direito. Aí tu deixa o lado direito aberto pra mim, eu vou do lado direito de novo. Vou até acertar. Lá de novo. Eu vou lá de novo. Aí eu passo o jogo todinho sem fazer gol, pô. Mas eu mantenho a convicção. Então, Marlon, presta atenção. Esse jogo é bacana. Você já deve ter assistido de novo, claro. A quantidade de vezes que eu vou pra ponta desse jogo. E ele deixando a ponta pra mim. Sim. Pois é, ele deu o mesmo lado de novo. Porque tu errou na primeira, não foi? Não, a primeira foi gol. Eu acho que a segunda... foi primeiro foi gol, verdade. Aí, mas ele deu deu o lado. Não entendi direito isso. Sim. Ele mexeu na defesa. Ó, esse chute aí tá melhor do que o anterior. Pelo menos assim, não sei proximidade do botão com a bola, mas eu digo assim, porque ele tá menos da ponta, né? Ah, sim. Mas o mais gostoso... Ah, não, esse tava meio apontado. Eu não lembro, cara. Eu lembro que eu errei um chute da ponta no jogo inteiro. Errou esse aí. Então foi esse aí. Foi esse aí. Agora que, nesse momento, eu acho que o Thiagão se encheu o peito de confiança de novo, porque, porra... Agora vai. Hoje eu falei com ele. Hoje eu falei com ele que a gente quer fazer uma com ele, sabe? Sim. Só que eu falei, pô, não tô achando aqui um vídeo de um título seu, pô. E eu sei que você é campeão dessa bosta, né? Aí ele... Os povos só me filmam na derrota, né, pô? Como é que é? O povo só me filma na derrota. É difícil você achar um jogo que eu ganho filmado. Tem um jogo teu, acho que é do Mundo Botonista, que acho que é você e Fábio Maia, dois caras que faz gol pra cacete, e foi um jogo ridículo, foi horroroso. Não sei se foi a mesa. Foi 4 ali. Placar. Foi quanto jogo? 4-3. Foi 4-3. Isso pra mim é um jogo lindo quando eu tô jogando bem. Normal. Pra mim é normal. Pra mim é normal também. Demais. Mas isso aí também eu aprendi com o Miquelin, viu? Miquelin que sempre falava, né? Não adianta fazer 2, 3 gols de cara. O importante é levar o jogo emocionante até o final. Entendi. Deixa eu te perguntar uma coisa. Nesse nível que vocês jogam, que um dia a gente vai chegar lá, nem que seja na próxima encarnação. Sim, mas chega. A armação de defesa, ela atrapalha realmente? Depende muito da confiança. Eu acho que depende... Vocês vão conseguir perceber isso aí, é mais no segundo tempo, né? Que teve 1 ou 2 defesas que ele fechou as pontas para mim, que eu tava chutando muito de ponta. E aí o que eu fiz? Eu cheguei a uma bola meio ali perto da meia-lua, que você tem os 2 cantos para chutar. Se a bola da ponta entra, a bola da frente você tem os 2 cantos, você tem a mão, você tem mira, você tem posição de corpo, é um monte de coisa. Então, a vantagem de você acertar a mão chutando da ponta é que se a frente estiver congestionada, quem faz um M ou um chapéu de bruxa, fechando mais o meio da área, você vai para a ponta e daí não tem defesa, né? Entendi. Deixa eu te perguntar, tu fez de novo ele ir para o lado direito, que é o lado bom dele, mas ele está indo muito para a ponta, que também não é muita dele. Embora vocês chutem de qualquer jeito, né? Qual foi a ideia aí? A ideia era tirar ele daquela posição que ele gosta, né? E ele, mais uma vez, ele saiu daquela posição. Ele foi chutar mais da ponta. Peraí, que deu uma pequena zebra aqui. Deu uma zebrinha aqui. Estamos falando já com a nossa produção. Tem que falar agora não foi comigo, hein? Agora na internet socorro, Peraí. Agora não. Agora em Roraima. Pois é, rapaz.
Porque o Marlon tá em Roraima. Tá aqui do lado. Tá. Marlon tá em Roraima. Mais pra cima ainda, pra cima. Aqui do lado. Produção é foda, meu irmão. Voltou no mesmo chute. Pera aí. Vamos lá. Não, os caras aqui são foda. Aí, como é que é? Homenagem ao Diácono. O pagode? Pagode anos 90. Homenagem, põe Zé Meningite em homenagem ao Castelli. Velho Castelli. Ó, tá rolando aí. O nosso querido Thiagão. Opa. Eu já tô assistindo aqui, entrou antes. Voltou. Ele errou o chute. Mais ele errou o chute embora. Pois é. Aí voltando à pergunta, qual foi a ideia lá? Foi jogar ele para onde ele tá errando? Tirar a posição que ele gosta de chutar. Essa é a primeira, né? Tá errado aqui. Acho que voltou no primeiro ataque. Sim, temos que ir mais para frente aqui. Vamos mais para frente. Rapaz, eu não sei se é o mesmo lance ou eu não sei se o Quinto só tá chutando daí. Porque, mas se tem que mais duas daí. Esse era o bom. Esse acho que foi o chute que eu errei. Tem dia que foi. Tem dia que essa bola aí que eu posso chutar 10 dessa daí não vai entrar. O problema é se essa bola não entra e eu perder no jogo de 1-0, né? Aí ia ficar complicado pra mim, né? Aí, ó, esse chute aí. Esse eu acho que ele faz. Ele tá chutando da intermediária. Não, ele tá lá na ponta de novo. Ele tá lá na ponta, né? Ele veio da posição que ele gosta, ó. Intermediária. O Thiago Pena disse que nem se travar 10 vezes a internet, tu não erra o chute. Tá aí, mano. Esse dia tava difícil mesmo, hein? Rapaz, nesse torneio, o Thiago Pena, ele fez uns 250 gols, se não me falha a memória, em 22 jogos. Entendeu? 220, por aí. Não, ele passou dos 200. Ele passou foi 208, uma coisa assim. Foi entre 9 e 10. Ter sido uns 210, uma coisa assim. Por aí. Ele veio com os de acho, né? Tá. Mas na final. Mas o que a gente comentou antes do Thiago falar, a questão da semifinal, que foi a semifinal. Foi parada dura a semifinal, né? Foi um jogo. Sim. Jogo que deixou ele. Ele foi no limite, foi no osso para ganhar o jogo. Foi jogo duro. Esse jogo dele com o Fácil, acho que foi 4-3 para ele, alguma coisa assim. Foi no final. Não, na campainha. E no intervalo do jogo virou 3-3, então só saiu o gol da campainha no segundo tempo. Só. Ô Quinho, esses bandos de eliminados estão ao redor aí. Eu sou um, tô por aí. Eu tô na arquibancada. Eu tô na arquibancada. Tem uma turma ali atrás, mas aquela turma de trás não tava vendo o meu jogo não, hein? Pois é. Bicho, mas tu consegue ouvir em volta alguma coisa? Conseguir você consegue, só que você tem que imaginar que não tem ninguém, né? Aí é concentração, né? Invocar que antes de jogar... fala. Tem jogo que falam comigo. Na final que eu fiz na Série Bronze no ano passado, alguém tava falando comigo, eu não tava nem ouvindo, cara. Não tava ouvindo nada. É mais ou menos isso, né? Porque você tava concentrado, né? Mas mesmo assim eu perdi, mas tava falando eu não tava ouvindo. Perdi do Michael. O botão desgraçado dele, grau 17. Michael é pedreiro, né? O Thiago acertou ali o chute, acho que se não me engano, se eu não perdi a conta aí, tá 3-2 pra você. Eu acho que tá 2-2. 3-2 pra ti, não tá? 2-2? 2-2. Quando chega em casa, depois que tu relaxa e tudo mais, tu pede o link pra alguém pra assistir esse jogo ou não? Eu vou te falar, eu fui assistir acho que uns 2 ou 3 dias depois, mas assim, assisti aquela vez lá só e já não assisti mais também. Depois não quero nem ver. Que fica me marcando assim pra eu ficar vendo toda hora e tal.
Quinho, não sei se você lembra da final. Aham. Da ponta, tava muito na ponta e tava apontado para fora, né? Mas muito pra ponta, nada. Ali tava perfeita a bola. Eu gosto de chutar a bola. Oi? Pra Olha, gente, o Miguel tá perguntando. Pra Miguel gente tá perguntando qual o título mais importante, mais difícil. Mais difícil? Ele é. Cara, eu acho que é o primeiro. Eu acho que foi o primeiro, acho que foi o mais difícil. Porque eu tinha 15 anos. Né? 15 anos. E joguei com o Ednilson a final. Ele nunca tinha chegado, eu também nunca tinha chegado. E o jogo foi um empate, né? Então, você imagina. Nessa hora aí, a câmera quase cai aí. Eu vi esse problema de Parkinson do Denis agora e me lembrei de agradecer o Denis, que ele que gravou essas imagens são dele. Hoje eu falei com ele, pedi autorização, ele disse, que isso, rapaz, não precisa de autorização. Precisa. Né? Eu já tinha falado com o Paulo, acho que nem comentei. Agora ele mudou o lado. Isso aí, acho que o Denis também não ia recusar nada, só é que ficou aquele convite formal daí, né? De poder usar imagem, essas coisas. Pois é, uma vez não sei quem me falou, o pessoal do Meninos é brabo. Eu conheci todo mundo gente fina, rapaz. Os caras são gente boa. Os caras são gente boa. Ué, o Thiago Pena tem que... Fala aqui. Essa daí entra ou não? Entrou. Fala pra nós aí, qual o melhor lado aí pra ti? É o esquerdo ou o direito? O dia que eu jogar contigo, eu já sei. Comigo ele não vai jogar que eu jogo o Master, né? A não ser que eu resolva jogar adulto. Aí você pegou o jogo errado. Acabou o primeiro tempo. 4-3 foi o primeiro tempo. 4-3. Vou tirar aqui pra ninguém ver qual é o segredo aqui da... Vamos botar o segundo tempo aqui. Enquanto isso é o seguinte, tem uma pergunta para te fazer. Vamos lá. Um campeonato desse longo aí, o que pesa mais? No final, assim, tem dois caras aí, um de frente pro outro, e o físico, pô, são 3 dias de torneio. Sim. E, logicamente, daí você foi dançar forró, né? Não foi. Não foi? Tu não foi nem um dia lá no parque, lá? Não no Luiz Gonzaga? Não fui. Porra. A cerveja no hotel era 5 conto, cara. Porra, é por isso que eu não ganho o campeonato. Eu fui pro parque do forró lá com a minha mulher. Não fui. Pior que eu não fui. Não vou ganhar nada nunca. Mas deixa eu fazer a pergunta. Mas lá na minha época de moleque, lá nos 15, 16 anos lá, era meio que virado, assim, pra jogar o campeonato. Saía à noite e voltava a hora que dava, né? A questão física aí, ela pega, não? Ah, pega. Eu acho que mais mental do que físico. Mais mental do que físico. Porque todo dia, o campeonato brasileiro, ele foi ficando cada vez mais difícil. Ano a ano tá sendo difícil, né? Eu tenho assim, tem duas coisas, né? Tem o objetivo e tem a meta. Eu separo os dois. O objetivo, o que é? Ser campeão. A meta, o que é? Passar de fase dia a dia e chegar no último dia. O último dia é tudo 0-0 e vamos bater de frente com todo mundo. Tem que ser assim. Entendi. Olha só, o Thiago Pena está dizendo aqui, o Quinho é fera, esse campeonato queria muito homenagear o filho do Rogerinho. Infelizmente não deu, mas o Quinho fez questão de fazer homenagem junto comigo no pódio. Foi emocionante demais. Foi sim. Logo depois que acabou, eu vi o Thiago estava conversando com o Marcel lá no fundo, e aí eu fui conversar com ele, né? E aí ele falou que ele queria ganhar para homenagear o Robertinho. Eu falei, pô, o Robertinho também é muito... Rogerinho é muito meu amigo também. Eu falei, então vamos junto. Na hora que a gente chegar lá para receber o troféu, a gente entra com a camisa dele. Foi isso. Deu uma zebrinha aí, eu tô resolvendo aqui. Eu não, quer dizer, Pelo jeito, vai ser o jogo mais longo da história das lives. Não, esse aqui... Vai ser uma partida de 3 toques. 20 e 20. Vai ser 20. No caso é o seguinte, eu
eu soube, no dia da final, não me lembro por quem, que o Thiago queria muito ganhar para homenagear o filho do rapaz. Eu não conhecia nenhum de vocês, mas eu sabia pelas redes sociais e tal da situação, né? E, cara, por isso que eu torci por ele, né? Torci por ele por essa questão, pô, o cara vai homenagear o cara, deve ser emocionante e tudo mais. E eu sou pai, o Paulo também, e eu tava lá com a minha família. Rapaz, aí não deu. Aí no ano seguinte eu já torcia para ele, quando foi a final dele com o Vitor, mas foi porque se jogar um cachorro contra o Vasco, eu torço pro cachorro. Se bem que eu me peguei torcendo pro Nando aí um tempo desse aí, nas finais que o Nando participou. Mas você torce pro cara, você não torce pro clube. Tem que pensar assim. Exatamente. Fala que você torceu pro Nando quando ele tava no Mundial, que daí a camisa era do Brasil. É verdade. Rapaz, deu uma pequena zebra aqui. Enquanto isso a gente vai tocando. Toca as perguntas. O Miguel fez uma pergunta aí. Qual a competição individual que tu mais gosta de jogar? Brasileiro ou Copa do Brasil? Cara, eu joguei uma Copa do Brasil na minha vida. É mesmo? Foi em 2008, se eu não me engano. 2007, lá em Blumenau. O Robertinho foi campeão, eu fiquei em segundo. Era ponto, até hoje acho que é ponto corrido, né? Como eu não jogo mais a Copa do Brasil, então eu acho que é assim ainda. Mas o brasileiro é a principal competição. Eu achei que tu jogasse a Copa do Brasil assim periodicamente. Não, brasileiro são 4 dias, são 96 jogadores, é eliminatória dia a dia, é difícil, engloba muito mais coisa do que uma Copa do Brasil. Sim. Pois é, tô tentando resolver aqui. Enquanto isso, o pessoal reclamou, que eu me lembro, assim, bicho, esse campeonato brasileiro, o Éder, ele caprichou. A gente foi muito do eu achei dentro lá do ginásio, tudo perfeito. Foi meu primeiro, tava ótimo também. Tudo perfeito. Assim, só pegou a questão de você, principalmente para nós, né, Paulo? A gente pegou um avião, Campinas, Manaus, Campinas, eu lembro disso. Rio, eu lembro. Rio não, Recife. De... Cara, chega meio morto. Como é que foi a viagem de vocês? Foi tranquilo? O cara tropeça até na bagagem e cai, bicho. O Paulo, o Quinho, deixa eu contar uma história aqui. O Paulo chegando lá, a gente estava na mesma van, né? 12 caras de Manaus na mesma van. Aí, família, filhos, cacete a quatro. No caminho, o motorista... Aquele ônibus que saiu do aeroporto? Não, uma van que a gente alugou, porque era tanta gente nossa que a gente alugou uma pra gente só. Aí tinha neném, tinha tudo. Tinha neném, tinha tudo. Aí o seguinte, no caminho o motorista falou, cara, não conheço Caruaru, não sei onde fica nenhum hotel lá. Aí, puta que pariu, a gente cansado, tinha varado a madrugada no avião e tal. Aí, todo mundo com o seu nomezinho do seu hotel na mão. Quando entrou na cidade, o Paulo tirou a maior onda. Quando entrou na cidade, falou, olha ali meu hotel. O primeiro. Tirou uma onda. Tinha Rapaz, quando ele desceu, pegou a mala dele, tropeçou na mala, caiu de rabo no chão. Rapaz, foi uma coisa horrorosa. Rapaz, até os neném riram de mim, bicho. Até a molecada riu, bicho. Por isso que eu falo, cara, as histórias que tem fora do ginásio do Botão é muito melhor do que dentro do ginásio. Com certeza. Que coisa melhor do que você sentar num bar depois do campeonato e ficar falando essas coisas? Pois é, cara, com certeza. Essas coisas que marcam a gente, não é o campeonato. Vocês foram no ônibus, naquele ônibus geral que o Éder arrumou, pessoal? Isso. E aí eu lembro que na volta o ônibus chegou muito em cima do horário do voo, a gente saiu correndo que nem um louco no meio do aeroporto. Tinha um engarrafamento medonho. Tinha, porque era volta de feriado, né? Era. E aí a gente chegou correndo que nem um louco dentro do aeroporto e conseguimos embarcar para São Paulo. E ainda tinha nego fazendo rolo em botão antes do embarque. Sim. Eu lembro que na chegada, a gente chegou um dia antes, né, lá em Caruaru,
Quando a gente encontrou o pessoal no aeroporto, você sabia que era a turma do Botão, porque tinha um monte de maleta aberta em cima assim, das mesas e o povo fazendo rolo lá. Ô, Quinho, qual é a importância de uma pessoa chamada Anacleto Zucato para ti? É um ídolo, né? Se alguém, que nem o povo pergunta, você tem, quem é seu ídolo no esporte? Meu ídolo é meu pai, cara. Não dá nem para, não tem o que falar, né? A vida toda dele junto comigo fez eu ser quem eu sou hoje, né? Então, assim, é que nem o povo aqui em Socorro comenta de uma situação que ele teve num treino, que ele fala, que eu treinava, quando eu era moleque, eu treinava direto, treinava 1-2 horas por dia em casa. E aí um dia ele falou, treine mesmo, porque um dia você pode ser o melhor do mundo nesse esporte aí. Aí você fala, pô, o melhor do mundo, essas coisas não existem, né? E aconteceu. Tempo depois, ele teve a oportunidade de ver ainda, né? Aí eu... Fala, Arma. Quantos títulos mundiais tu tem? Eu tenho um individual e 2 pela seleção, 2009 e 2012. Aí eu entro, aproveitando esse gancho do Mundial, que tipo de portas isso pode abrir? Cara, eu vou contar, talvez vocês já saibam da história, né? Quando eu cheguei de volta aqui em Socorro, vou começar não, lá eu atrás. não, Vou começar lá atrás. Quando eu resolvi participar desse campeonato, eu falei, pô, eu não tô sem condição nenhuma de verba para poder ir para a Hungria, né? O que eu fiz aqui? Eu fui batendo de porta em porta com os comerciantes que são meus amigos aqui e tal, falando, ó, recebi a chance de ir jogar um Mundial na Hungria e tô sem grana, você pode me ajudar com alguma coisa? E assim foi, não estipulei valor, sabe? E aí teve bastante gente que me ajudou. Eu consegui um valor assim de na época, uns 3 mil reais. E aí faltava mais um pouco ainda, né? E eu tava no Palmeiras na época, e o vice-presidente do Palmeiras era o Luiz Augusto Beluso, que é irmão do Beluso, que foi presidente do Palmeiras. E eu pedi para ele uma camisa autografada do Palmeiras. Falei, pô, me arruma uma camisa aí pra fazer uma rifa, que eu vou jogar o Mundial e tal. Aí ele me arrumou a camisa, eu fiz uma rifa de 100 números aí para levantar R$1.000, por exemplo. R$10 o número. Ele comprou 5 números, fiz o sorteio, saiu para ele. Aí eu peguei e liguei para ele de novo, falei, ó, parabéns, você ganhou a camisa que você me deu. Aí ele falou, então faz o seguinte, rifa ela de novo e o que você arrematar aí, se você conseguir, você viaja. E foi o que eu fiz, levantei aí R$2.000 com a camisa, e aí eu consegui ir para a Hungria. Aí quando eu voltei, chega o voo normalmente da Europa para o Brasil, ele chega de manhãzinha, 6 horas da manhã, coisa assim. Meu pai foi me buscar no aeroporto, né? Falei, não tô vendo a hora de ir em casa para dar aquela descansada, né? Ele falou, você não vai descansar, não. Tem um caminhão de som esperando você na entrada da cidade. Eita, porra. Falei, mas como assim? Falei, não, o povo que te ajudou aqui conseguiu o caminhão para você ir. Vão passar em todos os comércios que te ajudaram aí, vão soltar rojão, vão fazer uma festa. Aí eu falei, nossa. Aí vamos, né? Subimos no caminhão, foi passando a cidade inteira, com polícia, com rojão. Foi um negócio de louco. Parecia quando você volta da Olimpíada, da Copa do Mundo mesmo, assim, de qualquer esporte aí que seja mais conhecido. Né? Isso aí é uma coisa que... Pô, e aí o que acontece? A cidade aqui, a gente tem a história do Botão na cidade. Então, todo o comércio, é uma cidade pequena. Então, a gente consegue, a gente vai atrás, bate de porta em porta. E tem que ser feito assim, né? Pra você conseguir alguma coisa. Quantos habitantes tem aí em Help City? Aqui tem quase 40 mil. Tem 39 mil por aí.
E muita gente se conhece, né? Sim, sim. Aqui 70% do terreno da cidade é zona rural, né? Então, se você pegar a parte urbana da cidade, em meia hora você atravessa a pé de um lado para o outro. Entendi. Vocês estão conseguindo ver aí o jogo? Tô sim. Já tomei o gol, inclusive. Tomou o gol, aí eu acho que tava 4-4, né? Eu acho que tava 5-4. 5-4 para mim. Porque eu virou 4-3 e a saída era minha. Esse time aí é Argola? Eu não tô conseguindo ver se ele é Argola. É Argola. Acho que os dois são Argola. Sim. 2 Barcelona, inclusive. Aí depois parou com Argola, né? Eu parei um pouco depois. Parei para Argola quando apareceu o time de PIN, né? Isso daí. E aí eu tive que ressuscitar a Romênia, né? Kim, esse chute aí, Kim. Sim. Cara, se você erra esse chute, ele vinha pra cima, né, cara? Então, aí agora tá 6-4. E ele continuou dando a ponta pra mim, mas ele ficou virando o lado, tá vendo? Uhum. Eu digo isso porque o empate... A mão aí tava... Dele, né? O empate era dele. Mas aí eu já mudei a defesa também, ó. Uhum. Ele vai meter do meio da rua, né? É o chute que gosta dessa posição que ele apontou, ó. Uhum. Então, no primeiro tempo eu consegui tirar esse chute dele, ele não conseguiu chutar desse lugar. E aí, você estando na frente do placar, a situação muda, né? Nessa hora aí, o Denis, que é do time, que é da mesma equipe do... Sim. Eu assisti o jogo hoje, ele deu uma respirada assim... Tava torcendo muito. Os caras são muito fáceis. Esperando a chance de eu errar um chute, né? Esse campeonato aí foi o último antes dos becões, né? Dos becões começarem a aparecer. Tu não usa becão, né, Kim? Não. Até tenho um time com becão, mas não... Não usa. O povo fala que eu tenho uma frase, né? Eu prefiro jogar com 10 do que jogar com 5, né? Então... Eu vou jogar... Enquanto eu puder, eu vou jogar sem becão. Mas atrapalha. Depende da defesa. Se você vai jogar com um cara que ele tem os becões, o ideal não é você passar na defesa. Entendeu? Então, segundo tempo aí já era, mano. Aí engatou a cinta, mano. Aí você não errou mais. Acho que você errou o último chute, já tava ganho já o negócio. Eu errei o penúltimo, que foi uma bola colada, mas foi depois de um ataque que ele errou também. Então ficou... Só passou o tempo, só. Aí quando a gente for fazer a do Thiago, a gente vai fazer, embora a gente faça de outro jogo, é como ele disse hoje pra mim. Eu falei que eu não tava conseguindo encontrar um jogo do título dele, embora ele seja multicampeão, sim, calha de não ter, né? Vou perguntar dele nessa hora aí, cara, o psicológico, como é que fica, porque ele já perdeu. Essa aí que deu. Eu acho que nesse contra-ataque que eu erro. Depois aí eu já não erro mais. Até porque os jogos antes, assim, nós ainda temos até hoje, mas o problema da divulgação hoje deu uma melhorada bastante grande, né? Acho que o Jefferson faz o trabalho do botonista e tudo mais. Antes era bem na marra, né? Era raiz, né? Vamos que vamos, raiz. É o que a gente tem, e é muito bom, assim. Essa imagem do Denis, embora esteja um pouco tremida, evidentemente, mas tá boa, pô. Dá pra ver legal. Dá pra Sim. assistir. Ó. Essa bola que eu me enrolo, não consegui chutar. Ficou muito colada no botão. Uhum. Não tinha mais toque pra ajeitar? Não tinha. E ficou tudo meio colado ali também, né? Entendi. Peço desculpa pro pessoal que está assistindo aí, porque eu não estou podendo
interagir em relação às mensagens, nem nem responder, não consigo ver nada. Não, é porque eu estou vendo só o jogo. Tá vendo o jogo, né? Porque a minha segunda tela, é porque a minha segunda tela pifou aqui, bicho. Acontece. A produção já tentou resolver, mas não conseguiu resolver. Não. Aí a gente falando de negócio de divulgação, a gente hoje, conversando com o Quinho, alguma coisa relacionada surgiu sobre patrocínio, sobre o amadorismo, sobre... tudo isso foi, né? A gente falou. Sim, sim. E aí, somos amadores? Baixou para 7-6 agora. Oi? 7-6. Somos amadores? Podemos não ser mais? Deixar de ser? Depende de quem está respondendo, né, meu? Depende de quem está respondendo. Se eu te perguntar... Você se considera amador? Quinho, você se considera amador? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Por quê? Porque é o esporte que eu faço a vida inteira. Primeiro. Segundo, eu não tenho vergonha de falar que eu sou jogador de botão. Sou botonista. Isso daí é o que pesa muito. Quando você vai fazer uma divulgação do esporte, você vai falar... tem gente que tem vergonha de falar, cara. Não pode ser assim. Não, a gente sabe que não. Mas vocês sabem que tem gente que quando fala... Tem. Isso daí é certeza. Pra dentro, né? Como se esperasse a pessoa que tá do outro lado fazendo a pergunta dar uma risada, porque você achar que é profissional. Você sabe o que dificulta, Kim? É em lugares que não tem tradição. Sem dúvida. Mas Socorro também não tinha, né? Então, assim, não é desculpa, você entendeu? Não é desculpa. Que nem vocês aí, o Paulo, vocês aí. Vocês fizeram um torneio na Arena Amazônia, lá, na Arena Manaus, né? Na Amazônia. Como vocês chegaram até a Arena? É porque nós temos um colega que, como ele é jornalista, né? Ele joga botão, jornalista e tal, ele conhece em muitos... Nosso presidente, aliás. O Winnetou. Sim. Então, aí e aí ele... Vamos por partes. Ele deve ter algum contato na secretaria da prefeitura, alguma coisa assim. Não sei quem que é responsável pela administração. Estado, o governo do estado. Isso. Começa aí. Ele tem o contato. O que ele pode fazer? Chegar no secretário de esporte da cidade, chegar até no prefeito. Nós vamos fazer um campeonato de futebol de mesa lá, a gente vai trazer de vários estados, pessoas de vários estados. Se você não puder participar, aparecer por lá, manda alguém, ou vai ao secretário de esporte, para dar uma olhada, para ver como é que funciona. E aí, a pessoa vai chegar lá e vai ver o quê? Vai ver 30, vai ver 40 mesmo. Legal isso aqui. O negócio é todo mundo uniformizado, né? Tem a aparência, né? E aí, o que acontece? Isso aí que começa a abrir as portas. Eu não tenho esse espaço direto para fazer o campeonato, mas eu tenho um salão no pátio da prefeitura. Tá, vamos montar lá então. E aí começa. Porque o Paulo está no Manaus agora, é isso? Sim. Uhum. É um clube. Existe um clube físico no Manaus? Sim, é um clube de futebol. Se você perguntar para o presidente do clube, ele vai falar que o futebol de mesa é amador? Que ele tem uma modalidade, um esporte dentro do clube que é amadora. Não, ele coloca, a gente sempre aparece no site do clube, colocado. Mas ele não considera amador. Não. Senão ele não abriu espaço para vocês. Entendi. E aí vai no Palmeiras, no Corinthians, agora no São Paulo. Se fosse um negócio amador, um esporte amador, não ia ter esse espaço. Você não ia ter uma sala com 10, 15 mesas no Palmeiras, no Corinthians da vida, sendo que o esporte é amador. Eu sempre bato numa tecla que é o seguinte: economicamente, nosso esporte tem uma movimentação, porque tem viagens, tem o hotel, tem a movimentação do gasto que um fabricante compra acrílico, que o outro movimenta os pins,
tem uma movimentação financeira, se a gente for para levar para a ponta do lápis, dentro do nosso nicho, a gente tem essa movimentação. Sim, mas não quer dizer que você, o profissional, o cara, ele é profissional porque ele ganha dinheiro. Tem um monte de esporte olímpico aí que o cara também não ganha nada. Mal uma bolsa quando ganha. Os bolsos atleta da vida aí, quando saiu, lembra? Quando saiu o Bolsa Atleta do governo e tal. Então é isso. Eu respondo por mim. Eu não me considero amador. Até entendo quem considera. Mas é porque não ganha dinheiro. Porque nós estamos engatinhando aí em relação a isso. Cara, senão você não ia colocar nos clubes grandes. Eu vou fazer uma pergunta para o Quinho aí, aproveitando esse tema. O que o futebol de mesa já te proporcionou, fora os títulos, fora as amizades, fora tudo que tem na mesa ao redor dela? O que alguma coisa fora já te proporcionou? Fora, sim. Vou falar para você, eu estava até conversando com o Paulo isso hoje, né? Quando eu saí do 15 para ir jogar no Palmeiras, eu tinha acabado de fazer 18 anos, tinha entrado na faculdade. E aí foi um momento que eu falei assim, agora talvez seja a hora de eu mudar alguma coisa, né? O que eu poderia fazer, né? E eu, quando era moleque, eu via Mauro jogar, eu via o Jefferson jogar, eu via o Dinei jogar. E esses caras, o Jefferson ainda veio depois pro Palmeiras. Mas o time que eu gostava de ver, o time que eu torço é o Palmeiras. Se um dia eu fosse sair do clube para jogar em algum time, tinha que ser no Palmeiras. Tem um tal de consulado do Palmeiras aí, Oi? Tem até um consulado aí do Palmeiras, em Socorro? Você tá falando com o próprio cônsul, inclusive. O cônsul? Além disso, o cara é cônsul, pronto. Isso, eu ia falar pro Marlon isso aí. Isso aí também por causa do futebol de mesa. Você entendeu? Isso é uma das coisas que o futebol de mesa me proporcionou. E aí, falei com o pessoal do Palmeiras, não, vem, a gente ajuda de algum jeito, a gente dá um jeito aqui e tal. Aí chegou nas bocas do presidente do Beluso, vice-presidente na época. E ele tem casa aqui em Socorro. E ele sempre aparece aqui na minha loja e tal, a gente bate um papo sempre. Eu falei, você quer ir para lá mesmo? Eu falei, eu quero. Mas eu estou fazendo faculdade agora, a condição também fica difícil, tem que viajar direto. Ele falou, o que a gente pode te ajudar? Eu falei, meu principal gasto aí é a faculdade. Ele falou, mas quanto que é a faculdade? A faculdade é R$600 por mês. Na época, né? Ele falou, se a gente bancar a sua faculdade, você vai? Eu falei, amanhã. Ele falou, então deixa comigo que eu resolvo isso aí, amanhã eu te dou uma resposta. No outro dia ele me ligou e falou, pode pegar suas malas aí, pode pegar o uniforme, pode vir jogar pra gente. Então, quando eu fui pra lá, eu fui por causa do botão, óbvio, né? Eu já tinha ganho 2 brasileiros quando eu fui, e a minha faculdade foi inteirinha bancada pelo Palmeiras. Entendeu? É o tipo da história que é contada numa mesa de bar. Porque eu falei, não é uma história que todo mundo sabe, né? E aí eu fiquei lá por 10 anos, né? Ainda tive uma ajuda de custo depois que eu acabei a faculdade, mais uns anos. E aí depois que eu voltei para cá, para Socorro, pintou um telefonema de um dos diretores de lá e falou, a gente está com um programa agora de consulado e tal, para divulgar o Palmeiras, a imagem do Palmeiras, o clube Palmeiras, em todo o mundo, tem no mundo inteiro. E a gente não tem um cônsul em Socorro, você gostaria de ser um cônsul em Socorro? Não tem nem o que pensar, né? O que eu tenho que fazer? Ele falou, não, a gente te manda o formulário, você preenche, vai lá para a diretoria, se aprova, se não aprova, e você fica sendo um representante oficial do clube na sua cidade. Você faz ações de, tipo, campanha do agasalho, doação de sangue,
Páscoa, Dia das Crianças. Então tem um cronograma a seguir, né? E ações sociais, de ações sociais. Ações sociais. E eu fui nomeado em dezembro agora, do ano passado, né? Então, eu ainda estou engatinhando aqui, juntando uma turminha para criar o consulado, para depois ter uma sede fixa para poder assistir os jogos, trazer, por exemplo, fazer evento trazendo ex-jogadores para Socorro, para fazer uma divulgação. Isso aí é tudo um projeto ainda, né? E agora com a pandemia aí, parou tudo, né? Mas também pelo futebol mesmo. Estou falando em ex-jogadores agora, eu sinceramente eu acho bem interessante quando se consegue unir a imagem do ex-jogador, um ex-ídolo, com o futebol de mesa. Isso daí Sim. Eu tenho visto em algumas entrevistas, algumas coisas. Um dia desse, acho que foi no programa do Neto, Donos da Bola, alguma coisa está acontecendo. Eu ia falar uma outra coisa, até você deve ter reparado nos grupos aí. A Sport TV está fazendo sempre agora uma reedição dos jogos, né? Fazendo lá uma faixa especial, né? Que são jogos de Copa e tal. Sempre que é o Dandão, o narrador, ele sempre fala: lá em 1990 o meu botão centroavante era o Klinsmann. Ele sempre fala, toda a narração ele fala de botão. Então, tentar chegar num cara assim, levar um cara desse para fazer uma matéria no campeonato e ele narrar um jogo. É o Jeff tem toda a estrutura, você entendeu? Bota um cara desse do lado para narrar um jogo. Imagina você fazer um jogo sendo narrado pelo narrador da Sport TV, por exemplo. Você ia ligar? Eles narram o jogo do PES, um dia desse tinha os caras narrando o jogo do PES. O Everaldo tá fazendo narração. É verdade. É muita situação, cara. O cara narra videogame. E não pode narrar um futebol de mesa. Verdade. Olha só, tem umas perguntas aqui. O Miguel, acho que você já respondeu. Ele perguntou qual a competição individual que você mais gosta de jogar, brasileiro ou Copa do Brasil. E tem uma outra pergunta. O Ineto perguntou com quantos anos você começou a jogar e se só joga 12 toques ou joga outras regras. Eu acho que ele vai ficar bravo comigo, né? Mas vamos mandar um abraço para ele primeiro, né? Para dar aquela amaciada. Eu comecei a jogar, eu tinha mais ou menos o mesmo tamanho dele. Rapaz, se bobear era maior. Possivelmente. Eu comecei a jogar de 6 para 7 anos de idade. Comecei em 93 para 94. E na época ainda tinha rebote. Na época tinha acabado de acabar os juízes, né? Até um ano antes acho que tinha juiz. E era difícil alcançar a mesa, né? Acho que até por isso que eu chuto muito de ponta, né? Porque eu comecei jogando onde eu alcançava, né? Chutava muito de ponta por causa era de onde dava pra chutar, né? Que onde eu alcançava, né? Entendi. E quantos brasileiros você já participou? Eu sei que o Miquelin participou de todos, né? Sim, o Miquelin é o maior botonista vivo do Brasil. Eu participo desde 98. Eu comecei em 98 e joguei todos, desde 98. O Inetou tá dizendo aí que começou a bagunça. Tava séria. Não tem graça, pô. Dá audiência isso daí. A live tava séria, começou a bagunça. E brasileiro ou Copa do Brasil? Brasileiro, né? Brasileiro. E de onde vem tanta inspiração para fazer times maravilhosos? Adolfo de Recife. Eu sempre acompanhei futebol, né? Então sempre depende do jogo. Agora fica reprisando esses jogos antigos aí. Você começa a lembrar dos uniformes, passa um filme na sua cabeça. E aí você começa a passar pro botão, né? Você começa a ir desenhando. Olha aí o real aí, ó. Eu não vou botar a foto da minha Romênia aqui, né? Senão é capaz dela ser
sequestrada pela câmera. A Itália. Ficou razoável esses times aí, né? Quinho, tem outra pergunta aqui? Não é uma pergunta, na verdade é um abraço que o Vander mandou para você. Conheceu em Santos no início dos anos 2000 e vocês até jogaram futebol no ginásio. Vander de BH, não é? Do Três Toques, tá? O Scan. Do Scan, o Vander. Lembro dele, sim. Mas faz tempo que a gente não se encontra mais, né? Eu lembro que ele jogou... Eu não lembro se ele chegou a jogar mais algum campeonato desses brasileiros da 12 Toques. Na época tinha... Eu não sei se ainda tem, né? A confederação tinha algumas vagas que era convite, né? E eu acho que o Vander foi um desses que foi no campeonato pelo convite. Ele é jogador do Três Toques, o Vander. Sim, conheço ele. Olha o que o Papa falou aí, ó. Conseguiu ler aí? Mas no caso não é Face não, Papa. É Face mesmo aqui, ó. É Face. O Quinho não tem Facebook. A gente tá transmitindo pelo Facebook, mas o Quinho não tem Facebook, Papa. Tá vendo, Papa? Depois você pega o esquema com o Paulo e com o Marlon aí, daí a gente faz também. Não fica com inveja, não. É verdade. O pessoal tá perguntando, o pessoal entra em contato comigo para perguntar como é que faz para compartilhar jogo. Eu falei que a produção aqui não libera, como é que faz? Quem souber, faz. Quem não sabe, não faz e pronto, né? Paulo, alguma pergunta? Rapaz... Tem uma pergunta do Jonathan aqui. Jonathan de Manaus, joga no time do São Raimundo, que é um time que já deu porrada no Palmeiras, inclusive, tá? Só para deixar claro. Eu não devia ser vivo nessa época ainda. Como é? Eu acho que eu não era vivo nessa época ainda. Que isso, rapaz, 2001. Eu acompanhava muito o São Raimundo naquela época, rapaz. E sim. São Raimundo foi jogar no Parque Antártica lá, antigo Parque Antártica, né? Sim. E fez 1-0 de cabeça com o Murica, zagueirão, botou lá dentro. Só que aí foi expulso um lateral nosso, né? Ou seja, meteram a mão. E aí, aí o Arce, meu amigo, deu umas pancadas de longe ali, nosso goleiro bateu, inclusive o Iuna bateu a cabeça. Bateu a cabeça na trave. Entrou o Manuel Frangueiro. Desse tamanho. O nosso goleiro já era o reserva. Depois ele virou titular do São Raimundo. Mas o titular era outro cara. Reinaldo. Aí esse cara teve labirintite e não pôde nem viajar. Aí foi o segundo goleiro e o terceiro goleiro, um cara do interior, coitadinho. Aí logo no começo do segundo tempo, 1-0 pra gente, uma pressão com 1 a menos. E aí o Iuna foi defender uma cabeçada do Roque Júnior, bateu a cabeça, ficou com um galo desse tamanho, saiu no aquecimento do Manuel, que era o terceiro goleiro. Rapaz, você percebia que ia dar merda, porque ele tava com o olho aquecido. O cara no Parque Antártica contra o Palmeiras, jamais ia imaginar, o cara recém-chegado do interior, tinha se destacado no Grêmio Quarense na época. Aí não deu outra, cara. No primeiro chute do Arce, a bola fez isso aqui, ó. Aí entrou, aí depois o Roque Júnior fez um gol, depois aí acabou. Mas o que eu queria falar é que o Jonathan, que joga no São Raimundo, sim, futebol de botão, ele tem uma pergunta aqui. Qual foi a maior adversidade que você enfrentou em um campeonato dentro de um jogo? Dentro de um jogo? Vontade de cagar e tal. Não. Teve um jogo que eu joguei contra o BV, num brasileiro. Ele não deve saber disso aí, né? Mas se ele estiver assistindo agora, ele vai saber. Brasileiro de equipes em 2012, no Meninos. Eu tava perdendo o jogo e ele no finalzinho do jogo, eu dei aquela saída, o famoso 1, 2, 3 e vai. Só que ficou horrível a bola, ficou sem chance mesmo, sabe? Ficou apontada pro escanteio. E aí eu tava sem posição para chutar essa bola, né? E fui ajeitando o corpo e tal, do jeito que deu. Falei, vou descer a porrada aqui e vou ver o que dá, né? Eu desci a porrada, meu botão era grau 26, então imagina pra dar porrada ainda pra... Chutei, a bola entrou no meio do gol, eu saí, dei um
um grito assim, mas acho que eu saí meio rápido da mesa, me travou a coluna de um jeito. Me travou a coluna de um jeito. Que, se eu não me engano, eu acho que era o Feliciano, tava do lado da mesa, ele falou, aconteceu alguma coisa, né? Eu falei, aconteceu. Eu falei, não consigo mexer, cara. Ele falou, não, eu tenho um Dorflex aqui da vida aqui, toma aí. Tomei, passou uns 5 minutos até a próxima rodada, eu ia jogar com o Duda. Famoso Alagoas. O primeiro tempo virou 3-0 pra mim. Falei, pô, não tô conseguindo jogar e tá 3-0 pra mim. Abaixei para arrumar o time para ele dar a saída no segundo tempo, travou de novo. O jogo acabou 3-2 para mim, ele ajeitando a bola para chutar, não deu tempo dele pedir. É o que eu lembro assim de situação dessas terríveis assim, de adversidade mesmo. Show de bola. Lá em Manaus Paulo é testemunho disso aí. Eu já tive. Eu sou azarado assim para acontecer essas coisas. Teve um torneio e nós tínhamos um senhorzinho de 80 anos que jogava com a gente. Infelizmente, ele não dá mais para ele jogar. Mas, rapaz, esse senhor, no meio de um campeonato, né, Paulo? Ele deu uma ziquezira nele, meu amigo. Tivemos que chamar o SAMU, parou o campeonato no meio de um jogo comigo, segunda rodada. Mas é porque estava calor demais. Teve uma outra situação com o Marcos, mas eu não vou entrar em detalhe porque é bastante vexatório. Teve uma com o Murilo, que o Murilo teve uma crise de tosse no meio do jogo. Quem jogava com o Marlo passava mal. Rapaz, já teve um tempo que o bicho era complicado, olha. Você é premiado, então. Pô, pois é. Mas, o Vander disse que participou de outro brasileiro, sim, no Rio, na sede do América, e também foi assistir o Mundial no clube israelita. Sim, esse Mundial foi de 2012. Quinho, o que você acha de torneios no Norte e Nordeste? Você acha que deveria ter mais no Norte e no Nordeste? No Norte acho que nunca teve, mas 12 toques, né? Aí a questão é a distância entre as cidades, as capitais, ou onde tem o futebol de mesa, né? Não sei se é tão fácil a questão de você fazer como se faz aqui na Federação, em São Paulo ou como no Rio, que São Paulo e Rio, eles seguem meio que o mesmo calendário, assim, né? Quando tem rodada de equipes, tem rodada de equipes em São Paulo e tem no Rio. Quando tem etapa, tem em São Paulo e tem no Rio. Então, assim, eu não sei como funciona a distância aí, né? Mas, que nem a gente estava falando hoje, mais cedo. Para você ter um cara que seja um top, um cara que consiga bater de frente num campeonato, assim, que tenha aquela média, que seja acima da média, né? Você tem que fazer campeonato, cara. Você tem que estar ali todo o campeonato. Se vocês jogam 5 campeonatos no ano entre vocês, procura tentar fazer 10. Entendeu? Nem que seja torneios em sala do clube com 6 mesas, por exemplo. Um torneio com 12 pessoas, todos contra todos, que faça o cara jogar o dia inteiro. E assim é capaz de acontecer, de aparecer alguém fora de série. Pode ser que aconteça, pode ser que não, mas pelo menos vocês vão ter uma chance maior de aparecer alguém assim. E aqui para baixo, que nem vocês falam, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo, aparece, mas ainda são os mesmos que sempre chegam entre os 16. É difícil aparecer um nome ou outro diferente, assim, que esteja começando ainda no esporte. O cara tem 5 anos de botão. Com 5 anos o cara não vai chegar lá entre os 16 se ele não for fora de série. Entendeu? Aí eu até te pergunto. É da mesma situação que a gente tava falando lá da prefeitura, do clube. Se não tiver um planejamento, se não sei falar assim, mas o Éder, por exemplo, o Éder tá com a molecada lá, já começou a aparecer mais moleques, além do Mateuzinho já tem o nosso outro menino lá que foi campeão em Blumenau. Então assim, são moleques. É o Dieguinho, se não me engano. Dieguinho.
eles podem ser fora da curva. A gente só vai saber a hora que chegar no adulto e bater de frente. Se o moleque não sentir, é que nem o Mateuzinho. O Mateuzinho, ele sente mais jogando com o juvenil, com o sub-20, do que no adulto. No adulto ele arrebenta. Entendeu? Então eu penso pelo que eu fiz. Eu saí do juvenil com 14 anos. Com 15 eu ganhei o brasileiro. Adulto. Então, por quê? Porque o infantil já não estava mais legal, não dava aquele tesão de jogar. O tesão era você pegar os caras no adulto mesmo, entendeu? Bater de frente mesmo, para nem que apanhasse, não tem problema, mas que vai bater de frente, vai. É pior, então era pior ficar se mantendo ali, ganhando. Pra ti, na tua opinião, era mais cômodo, mas era pior porque a evolução não ia ser tão rápida. Sim. É isso? Sim. Eu acho que o maior exemplo disso, eu até brinco com ele, cara, não sei nem se ele tá acompanhando, é o Ranieri. O Ranieri, esses dias, ele contou pra gente num outro grupo lá, assim, eu fiz de tudo para ganhar tudo enquanto eu tinha idade de jogar o juvenil. Só que daí ele subiu pro adulto, ele só tomou porrada. Agora tá voltando a ser competitivo, demorou um pouco, mas pegou o jeito da coisa no adulto. Mas, assim, se ele saísse antes do adulto, se ele saísse antes do juvenil para ir pro adulto, não importa a idade, importa o que você tá jogando no momento. Você entendeu? O Winneton quer que você conclua a pergunta. Se você jogou, joga outra regra. Ah, sim. Bom, eu joguei sub-útil nos torneios sul-americanos, né? Em Rosário e em Curitiba. E joguei o Sector no Mundial da Hungria. Foi assim, que eu entendo um pouco das regras, mas não sei se hoje eu teria a chance de jogar no Mundial da vida aí, se tivesse uma opção, você vai jogar, você pode jogar? Não, prefiro não. Prefiro deixar para quem sabe. 3 toques e dadinho, já tentou? Dadinho já tentei. Dadinho até tem um time aqui, tenho todo o equipamento, né? Eu joguei uma vez com o Cássio no clube, porque o Cássio tem um monte de botão, e a gente fez um jogo. Então, falar que eu jogo, eu já assisti várias finais de Dadinho, o Dadinho entrou, fez gol? Conseguiu fazer gol? Foi 2-2 o jogo. Não, tá bom, já fez gol. Eu lembro que o jogo foi 2-2. É aquela história, né? Você chuta e não sabe onde ele vai, né? É aquela loteria, né? Eu acho que essa é a maior dificuldade do Dadinho, é você não saber aonde vai, com a força, com a pontaria. É complicado. Aí vai exigir treino mesmo. Agora, retornando à questão do top, então, pensando assim, se o dia, quem sabe, o Amazonas conseguir botar uma pessoa entre os melhores, pode ser que abra uma possibilidade de começar a se pensar uma competição aqui, de repente, é isso? Que a gente pode pensar assim? Pode ser. Eu sou um dos maiores defensores de você fazer torneios, independente de onde for. Tem que ter o aeroporto? Beleza. Por que não fazer em Manaus, se lá tem o aeroporto? Se foi feito em Caruaru, por que não fazer em Manaus? Aeroporto e voo direto. Então, eu não conheço Manaus. A primeira vez que eu fui pro Nordeste foi jogar o Brasileiro em Caruaru. Eu não conheço o Nordeste, entendeu? 4 horas assim, São Paulo, Manaus. Não, isso daí é independente. O cara vai passear na Argentina, vai passear no Chile, vai passear no Caribe, ele vai, né? Mas em Manaus ele não vai. Pô, mas Manaus, é porque é desconhecimento também, né? Falando em Manaus é muito turística, cara. Agora não, agora o nosso maior produto é a Covid, mas... mas aí não tem o que fazer. Se você acha que aí tá feio, você precisava ver pra cá como é que tá. Pois é, verdade. 3 toques você nunca tentou? Não, nunca tentei. Até porque só tem, eu acho que São José do Rio Preto e... É longe. Bilac, é longe daqui. É longe daqui. É distante, né?
É distante, é longe. Paulo, 1h09. Tivemos aí Pô, já acabou? 27 pessoas. 1h09 que tá online, que eu tô online tem uns 48 minutos, mais ou menos. Tem não, pô, 1h10 já vai estar chegando aí. Já tem 1h10. Paulo. Pô, não, quando a conversa é boa, tem bastante assunto, passa que a gente nem sente, né? Então, primeiramente agradecer às pessoas que acompanharam aqui, que mandaram perguntas, né, que prestigiaram. A gente falou de várias coisas, além do jogo, muitas outras coisas aí. Sim. Detalhes isso é que podem até ajudar vocês. Vou só pegar aqui uns 2 minutinhos aqui, que nem eu estava falando com o Paulo. Pode. Como é que você tem um clube no interior, independente do estado, no interior do estado, e você consegue fazer com que os melhores venham jogar aqui em Socorro? Você entendeu? É o que pode ser feito. O Marlon ainda passou por isso e veio jogar no Flamengo, né? Que você veio jogar no Rio de Janeiro. O que você faz? Cidade é pequena, comércio, você tem bastante gente que é amigo. Ó, a gente está tentando trazer tal pessoa para jogar aqui em Socorro. Só que a gente tem que bancar o cara. A gente tem que levantar uma grana. E como é que a gente faz? Chega num comércio, ó, a gente está montando um time assim, 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 a gente precisa de uma ajuda, a gente está pedindo R$300 por ano. Um exemplo. Você consegue levantar aí 20 comércios a R$300. Você consegue R$6.000. R$6.000. Aí você pega, por exemplo, o Robertinho. O que a gente fez com o Robertinho? O Robertinho estava parado, estava desempregado, a filha tinha acabado de nascer, e ele não queria ficar sem jogar botão. Aí eu falei para ele, ó, eu vou ver o que eu posso te ajudar. Se eu conseguir, você topa? Ele falou, lógico que eu topo. Aí eu falei, ó, a gente pode ajudar você com a passagem. A gente compra a passagem, a gente manda. Pode ser? Ele falou, claro que pode. A inscrição, o uniforme, é tudo por nossa conta. Então, como é que a gente faz aqui? A gente, ainda tem alguns jogadores que são de fora, que vêm jogar aqui em Socorro. Né? Por quê? Porque a gente consegue levantar uma grana com o comércio. A gente coloca, nós conseguimos colocar no Sul-Americano em 2017, na Argentina, 8 jogadores do clube. A gente tem um contato da prefeitura, a prefeitura bancou as 8 passagens, entendeu? Então, assim, foi o que eu falei lá, a questão da Arena da Amazônia. Tem um contato? Tem. Chega na prefeitura? Pode chegar. Se chegar na prefeitura, ó, a gente tem um projeto aqui, a gente, no caso de vocês, acho que mais material por enquanto. A gente precisa de mesa, a gente precisa de cavalete, a gente precisa de um espaço, a gente não tem que pagar um aluguel para fazer um torneio. E aí o que acontece? Você vai conseguindo levantar uma verba para poder fazer com que, quem sabe um dia eu vá jogar em Manaus, quem sabe um dia o Robertinho vai jogar em Manaus, quem sabe um dia o Jefferson vai jogar em Manaus, pelo clube de Manaus, entendeu? É isso que eu falo. A gente é doente por causa de botão. O Marlon sai lá de Roraima para vir jogar no Rio de Janeiro. Você entendeu? Então, essa é a parte do profissional que eu falo. Essa é a parte do profissionalismo. Entendeu? A pessoa tem alguém, sempre a gente tem um acesso ou outro que possa conseguir alguma coisa de melhor pra gente. Só que tem que correr atrás. Tem que botar a cara pra bater e se tiver que ouvir então, não, vai ouvir não, né? A primeira vez que eu fiz isso foi em 2009, então eu já tô calejado já. O povo aqui já tá... O não o cara já tem. O não o cara já tem. Então não é o Clube 15, não é a Prefeitura de Socorro, você entendeu? É qualquer clube do Brasil. É qualquer clube do Brasil. Se o cara se preparar, o clube se preparar e tiver as condições, por que não chamar um daqui do Sul, do Sudeste, para ir jogar aí no Nordeste? Por que não? Verdade. Eu vou daqui em Santos, por exemplo, são 3 horas de carro, 3 horas e meia. Por que não viajar 3 horas e meia de avião para jogar botão? O povo reclama.
Às vezes a reclamação é essa. Ah, em Manaus é muito longe. Pô, mas se você fizer brasileiro em Manaus, vai ter pelo menos 96 caras para jogar, vai ter. Você entendeu? Vai ter as figurinhas carimbadas lá no campeonato. Vai ter. Por isso que eu falo, eu não acho que seja errado fazer um campeonato em Manaus pela distância. Eu sou a favor. Rapaz, eu tenho uma história para contar. O pessoal do Rio, puto, reclamando. Tem tempo porque não foi ninguém. Vamos conversando. Segue o jogo. O pessoal do Rio, putaço, porque não foi ninguém do Norte e Nordeste pro brasileiro de equipes em Niterói, que eles fizeram com muito carinho, com muito afinco, com muito interesse de fazer um negócio legal. O Christopher é um cara bastante cuidadoso, né? Só que eles reclamando, né? Não foi ninguém. Eu falei, ó, vocês estão reclamando aí, mas um brasileiro de equipes que ia ser em Manaus, pois ninguém quis vir e tiraram de Manaus e levaram para Santos porque ninguém quis vir. Né? Vai dizer que você nunca ouviu aquela assim, botonista, só olha pro próprio umbigo. Pois é. Vai dizer que você nunca ouviu isso aí. O Ineto falou que tu é convidado dele para jogar no Manaus e que ele banca, olha aí. Quem sabe, hein? Podemos analisar a proposta, hein? Paulo. Oi. Rapaz, para te ver como uma coisa vai puxando a outra, a questão como o Quinho falou, não ter vergonha, né? Levar um projeto, explicar, falar e tentar ver se consegue convencer aquela pessoa. Se não for aquela, pode ser um outro, mas sim, uma porta de repente batendo. Vocês não têm contato com comerciantes? Vocês têm contato com comerciantes. É uma cidade que, como eu digo, uma cidade que só tem... Só que a questão é assim, tem muito clube, por exemplo, o representante do clube, ele chega para pedir um patrocínio, 2 mil, 3 mil reais. Isso daí machuca o cara que está escutando do outro lado, você entendeu? Agora 200, 300 reais. Aí você vai lá, faz um banner de 2 por 1, 2 metros de comprimento por 1 de altura, e joga lá 20 marcas no banner, como se fosse esses banners de futebol, quando o cara vai dar a coletiva, que aparece atrás. A mesma coisa. Aí você vai jogar um brasileiro, você leva o banner. Você vai jogar um campeonato sul-americano, você leva o banner. Hoje em dia na rede social você faz a propaganda do patrocinador. Então, aqui a gente tem o jornal impresso, a gente tem as mídias sociais. O 15 jogou no domingo, o jornal sai na sexta-feira, na segunda a notícia está no jornal, na sexta ela sai. Entendeu? E aparece o nome lá da empresa, entendeu? Eu penso assim, o nosso gasto, comparando com os outros esportes, nisso é baixo. Se você calcular aí um clube no futebol de mesa, calculando as etapas todas aí, gasta 10 mil reais que seja. Você entendeu? Você arruma 30 patrocínios de 300 reais. É mais fácil do que você arrumar 2 de 5 mil. Entendi. Entendeu? E assim vai. Além do mais, o patrocinador não vai pagar o time de PIN, né? Quem paga é o jogador. Então... Aí você compra o time de PIN porque você quer. Não é verdade? Não é verdade? É bonito. Então, às vezes o cara tem, o próprio jogador, ele tem uma empresa, ele não sabe divulgar a empresa, né? Mas ele paga 500, 600 reais no time de PIN. Mas ele não tem 300 reais para te ajudar num patrocínio para manter um departamento. Polêmicas. Então, aqui eu tenho comércio, tem uma meia dúzia de gente que joga aqui com a gente que tem o comércio. Cada um desses daí ajuda no ano com os 300 reais que seja, você entendeu? Então a gente começa o ano com 1.500 reais. Que a gente sabe que esses 1.500 reais a gente tem garantido. E aí a gente vai sempre procurando um ou outro novo, a gente vai sempre nos mesmos que ajudam todo ano, entendeu? Às vezes a gente tem um contato assim que é mais íntimo da gente,
ajuda a gente e tal, a gente dá uma camisa para você, a gente faz uma camisa do clube a mais, dá de presente com o nome da pessoa atrás. E por aí vai, cara. Até a gente tem solução, né, cara? O Flávio quer que tu jogue pelo São Sebastião já em 2021, olha aí. Vai te ir no litoral, já que tu é frequentador do litoral. Eu sou frequentador de lá mesmo, mas agora é possível que eu apareça por lá em março de 2021, se Deus quiser, tudo der certo, né? E que ele não fuja dessa vez, né? Porque ele marcou lá uma janta, marcou até um amistoso na casa dele e chegou na hora e falou, não vai dar, não. Então, eu tô esperando ainda. Paulo. Bom, gente, agora vamos boa noite aqui novamente, né? Que a conversa rendeu. Agradecer aos amigos. Me mandaram um WhatsApp aqui, o Ulisses aqui de Manaus, sim, dizendo que como não conseguiu mandar mensagem, mas mandou um abraço pro Quinho, que é admirador do Quinho, que assiste os jogos do Quinho. Do Quinho. O Ulisses é um cara de destaque aí em Manaus, aí na região de vocês, né? Sim. Então, ele é um cara que podia ser um pouco mais lapidado, ele podia, talvez, bagagem, talvez participar mais dos campeonatos. Ele é um que tem um potencial para estourar aí, que pode um dia chegar, né? A gente não sabe. Joga demais, joga muito. Joga muito. Sim, sim. Inclusive tem Eu lembro do campeonato aí em Caruaru que ele foi muito bem. Foi. Ele foi o 26º. Na segunda divisão. Inclusive eu fui o 29º, né? Ele foi o 26º. Ele foi bem, chegou no final que ele deu um... a hora que vai afunilando é a hora que tem que ter bala na agulha, né? É verdade. Inclusive eu recebi um meme um dia desses, assim, tem um meme do Drauzio Varela perguntando assim, saudade de perder polícias, né, meu filho? Aliás, Ulisses, as últimas. Só tivemos 2 etapas aqui de 12 toques, ele ganhou as 2. Ganhou as duas. Então, aí que tá. Ele tem assim, vocês já fizeram com que ele tivesse um respeito, né? Já tem o nome entre vocês aí. O que ele precisa ter o nome agora é entre as cobras aqui, né? É verdade. E assim, e também não é só chegar. Isso daí que nem aquela frase famosa, né? Chegar no topo é fácil, difícil é se manter, né? Então assim, não é só... tem que deixar jogar também, né? Então, você viu, foi o que eu falei, hoje é difícil você ver alguém diferente chegar entre os 16. Se esse alguém diferente chegar entre os 16, você não vai ver outro ano a mesma pessoa chegar, a não ser que ela dê aquele start, né, que fala, opa, agora eu sei como é que funciona o jogo, né? E aí a pessoa vai ganhando bagagem, né? Tu fala com Aranha? Você tem contato com Aranha? Pouco. No pouco contato que você tiver, você pergunta do Aranha a história do Ulisses. Ele é um dos caras mais... Ele é um dos caras que tem, assim, mais pena do Ulisses em relação a... Paulo? A deixar o Ulisses jogar, A gente foi pro brasileiro de 3 toques de equipe lá em Brasília e o Aranha perguntou, cara, e o Ulisses, bicho? Pô, fiquei sabendo da história dele, triste e tal. Não deixaram ele jogar. A mulher dele quebrou os botões dele. Putz. Paulo, vamos encerrar. Uma hora aí. A história triste. Só contar um pedacinho do Aranha. O Aranha, ele joga com uma aranha pendurada na mesa, né? Sim. Joguei contra ele já. Eu não me lembro quem foi. Teve 2 situações, assim, que eu me lembro do Aranha. Uma, alguém chutou e o botão bateu na aranha e a aranha caiu no chão. Aí ele já ficou daquele jeito. A hora que ele foi abaixar para pegar, alguém chegou e deu um pisão do lado da aranha. Ele queria morrer, cara. Ele queria morrer. O Aranha é uma figura mesmo. Esse é. O Aranha é aquele cara que o cara vai conversar 4 horas de live, porque o Aranha tem história. Tem história. Tem. Bom, agora eu acho que depois do abraço do Ulisses... Tá, terceira vez, vamos lá. Vou deixar aqui o meu boa noite, meu agradecimento aos amigos de todo o Brasil, os amigos de Manaus, ao meu companheiro aqui, o Marlon, ao Quinho,
Deixar as considerações finais aí para os meus amigos Marlon e Quinho. Agradecer o Quinho aí pelo papo agradável. Falar que ele é um cara, um campeão na mesa e fora dela, que é um cara muito gente boa. Não por mim, que nunca tinha tido uma conversa com ele, mas por todas as pessoas sobre as pessoas que falaram sobre o Quinho, nunca vi ninguém falar que esse cara tenha sido arrogante e tudo mais, e se tratando de um multicampeão, isso é uma virtude muito elogiável, né? Então, agradecer a presença aí e conte conosco de Manaus aí para qualquer coisa. Opa, que isso. Eu que agradeço vocês aí de ter chamado. Eu sou meio leigo para a questão de tecnologia, então isso aqui para mim é tudo novo, né? E assim, a questão de comportamento, cara, não é só dentro da mesa que você tem que ter o comportamento, você tem que ter o comportamento na vida. Por isso que eu falo assim, a gente tem a qualidade de jogar bem, jogar no nível alto e tal, mas o legal, eu hoje já passei da fase assim de ficar bitolado naquele negócio de só ir para jogar botão, sabe? O legal acabou você sentar no bar, bater um papo, sabe? Contar coisa que é difícil você contar, assim, que pessoas não sabem, histórias, detalhes, alguma situação engraçada, uma brincadeira, alguma, sabe? Essas coisas que fazem valer a pena ir jogar um campeonato brasileiro. Imagina, você chega, você senta numa lanchonete, por exemplo, lá em Blumenau, você senta na lanchonete e tem 2 pessoas. De repente aparece 4, aparece 5, aparece 6, de repente a lanchonete está lotada de nego que joga botão, mas que não está falando nada de botão, está falando de tudo quanto é outra coisa. Isso nem que é legal. O legal é a amizade. Amizade que a gente leva. Botão uma hora ou outra para, mas a gente continua, né? Só quem não para é o seu Cássio. O vovô é interminável. O vovô é Highlander. É o Highlander. O vovô é o nosso vovozinho milenar aqui. Beleza. Obrigado aí, cara. Valeu, gente, obrigado, Quinho, mais uma vez. Boa noite a todos. Terça-feira tem mais outra live aí, a gente vai anunciar. Um abraço, Marlon. Um abraço, Quinho. Valeu, um abraço. Tchau, tchau. Tchau.